Olá, estimados irmãos, tudo bem? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu sou o pastor Josiel, da Paróquia Santíssima Trindade, aqui de Joinville, Santa Catarina, e compartilho com os irmãos mais um momento de devoção, mais um momento de reflexão na palavra de nosso Deus. E iniciamos este momento em nome do nosso Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero compartilhar com os irmãos uma reflexão com base em Gênesis, capítulo 18, onde nós temos a história do momento em que Abraão intercede junto a Deus pelas cidades ou pelas pessoas das cidades de Sodoma e Gomorra. E no versículo 23 do capítulo 18, então nós lemos o seguinte: E aproximando-se a ele, disse: Destruirás o justo com o ímpio? Nesta intercessão que Abraão faz junto a Deus, ele está preocupado com a condenação daqueles que confiam no Senhor. E Abraão sabe que as duas cidades já tinham a má fama por causa dos seus pecados, por causa das pessoas que estavam vivendo em suas maldades, praticando pecados, e que Deus havia então alertado. E Deus resolveu conversar com Abraão. Ele, juntamente com os dois anjos, desceram e foram até o encontro daquelas cidades para certificar-se do que estava acontecendo. Deus, ele revela para Abraão que ele irá destruir as cidades. E Abraão intercede pelo povo de lá. Ele sabia que o seu sobrinho Ló estava residindo nesta cidade. E então ele intercede junto ao Senhor de uma forma que nos chama a atenção. Ele pede para o Senhor: mas Senhor, tu vais destruir o justo junto com o ímpio? Ou seja, o Senhor vai destruir todas as pessoas. E ele então pergunta: se houver lá 50 justos, o Senhor vai destruir mesmo assim? E o Senhor diz que se houvesse 50 justos, ele não destruiria a cidade por amor dos 50. E Abraão continua intercedendo. E se houver 45? O Senhor diz: se tiver 45, por amor aos 45 eu não destruirei. E se tiver 40, Abraão continua. E o Senhor diz: se tiver 40, também não destruirei, por amor aos 40. E assim sucessivamente. E se tiver 30? E se tiver 20? E se tiverem 10 pessoas justas, o Senhor vai destruir mesmo assim? Por amor aos 10, eu não destruirei a cidade. E Abraão seguiu intercedendo ao Senhor por aquelas pessoas. Mas não haviam 10 justos naquela cidade. E Deus então enviou os dois anjos enquanto ele conversava com Abraão. E os anjos foram ao encontro de Ló e ficaram lá até amanhecer do outro dia. E conta a história então que ao amanhecer aquele dia, os anjos pegam Ló, a sua esposa, e as duas filhas pela mão e retiram daquela cidade. E Deus então destrói as cidades por causa dos seus pecados. Queridos irmãos, queridas irmãs, essa história nos leva a refletir sobre as nossas cidades. Na cidade que você vive, onde você está, seja aqui em Joinville, seja em Balneário Barra do Sul, ou de onde você nos acompanha. Você reconhece que em sua cidade também há maldade, há tamanhos pecados que nos entristecem? Sim, as pessoas são pecadoras e a maldade está no coração do homem. E Deus quer salvar as pessoas. Deus quer que as pessoas creiam, que elas se arrependam dos seus pecados e mudem de vida. E Ele faz isso graciosamente. Ele ouve a nossa oração. Deus destruiu as cidades porque Deus é justo. Porém, Deus, pela intercessão de Abraão, também salvou a família de Ló. E assim, queridos irmãos, como nós cristãos devemos nos comportar? Qual deveria ser então a nossa atitude em nossa cidade? Você tem orado por seu país? Você tem orado pelo seu estado? Tem orado por seu município, por sua cidade, por sua vila, por sua família? Nós somos convidados a orar por todas as pessoas e interceder por elas. Por exemplo,
Na carta do apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, nós lemos o seguinte, capítulo 2, versículo 1. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivam a vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Nós somos chamados por Deus para também orar e interceder pelas cidades, interceder por nosso povo, pelas pessoas. Por isso, querido irmão, querida irmã, aproveite esses momentos nas devoções, nas suas orações, nos cultos, nos estudos, para que também você possa interceder por sua cidade. E que Deus assim esteja dando-nos sempre a oportunidade do arrependimento e que conceda a todas as pessoas a oportunidade de crerem em Jesus como Salvador. Que assim como Abraão intercedeu pelas cidades de Sodoma e Gomorra, também nós cristãos possamos interceder uns pelos outros e especialmente por todas as pessoas que vivemos nesta sociedade. Que Deus assim nos dê essa bondade de também nos preocuparmos uns com os outros e orar em nome de Jesus para a salvação das pessoas. Oremos. Gracioso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque podemos sempre refletir em tua santa palavra e podemos também reavaliar a nossa vida na certeza de que o Senhor ouve as nossas orações, as nossas intercessões, graças a Jesus, o nosso intercessor diante do Senhor Deus. Jesus deu a vida por nós, Ele é o nosso Salvador e nós cremos e confiamos em sua bondade e misericórdia, porque o Senhor, por amor a Cristo, ouve a nossa oração. Assim como também ouviu a Abraão, assim como também ouviu a tantos que oram e que suplicam por tuas bênçãos e também por tua misericórdia, por tua paciência, por teu amor. Que o Senhor Deus, assim, por sua bondade, esteja também cuidando das nossas cidades, abençoando para que nós cristãos possamos ser o sal da terra e a luz do mundo, mesmo em meio à cidade que vive em pecados, diante das pessoas que praticam maldades. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos bons filhos do Senhor e que possamos praticar, viver de forma digna, sendo os luzeiros de Cristo no mundo. Por isso, ó querido Deus, derrama sobre nós o teu Santo Espírito e que as pessoas possam ouvir a tua palavra e possam crer e se arrependerem dos seus pecados. Salva-nos, ó querido Deus, por tua bondade e misericórdia. Nós te agradecemos e te pedimos, em nome de Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Amém. Querido irmão, querida irmã, que Deus te abençoe e te guarde aí em sua cidade e que você possa ser sempre este intercessor ou esta intercessora por todos aqueles que nós convivemos. Que Deus assim nos abençoe e tenhamos um dia na certeza de que Deus nos ouve e Ele está sempre conosco. Em nome de Jesus. Amém.